Boa noite! Boa noite! Vamos falar sobre como o nosso dinheiro influencia a nossa autoestima? E aí? Vamos começar a nossa live hoje, gente. Vamos falar sobre autoestima e dinheiro. O que isso tem a ver, né? O dinheiro que você tem no bolso, o que ele tem a ver com a sua autoestima? Ei, Sani, que bom te ter aqui. Seja bem-vinda. Bem-vindo todos aí, todas. Vamos compartilhar essa live, porque hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, que é autoestima e o dinheiro que você tem no bolso, na carteira. E aí, você já pensou sobre isso? A nossa autoestima influencia bastante, né, na nossa vida financeira e muitas vezes a gente nem faz ideia disso, tá bom? Então, vou esperar um pouquinho o pessoal ir chegando, enquanto isso a gente vai ouvindo essa música, pra gente já ficar animado, porque, gente, dinheiro é energia, né? Você entra aqui, ó, oi, boa noite, tudo bem? Vamos falar disso? Não é disso que nós vamos falar. Dinheiro é energia, o dinheiro busca quem tá querendo a prosperidade. Você tá querendo a prosperidade ou você tá aí se escondendo? Porque quando a gente se esconde, a gente não tá preparado para poder fazer milhões, tá? Vou enviar o aviãozinho da live aqui para algumas pessoas. E bora comigo aqui nessa live que vai ser maravilhosa. E, gente, não vai ficar salva, tá? E tá rolando uma promoção dessa live aí pra você que vai ficar comigo. Porque não é só hoje, a gente vai fazer lives aqui até sexta-feira. Todos os dias, às 20 horas, né? Vem comigo pra live. E quem ficar todos os dias, né? E comentar aqui no post depois, vai concorrer a uma vaga na mentoria financeira em grupo. Então aí, ó, quem tá aqui namorando essa mentoria já há bastante tempo e ainda não fez, é uma oportunidade, né? Se você se dispor à prosperidade, a prosperidade também vai ficar, né, pra você, vai se abrir pra você. Bora então? Essa música da Katy Perry, eu gosto muito dela. Por quê? Que eu iniciei a nossa live com essa música, meninos, meninas, rainhas. Por que eu iniciei a nossa live com essa música? Porque essa música, ela fala sobre a gente não parar, né, diante dos problemas que a gente tem. E todos nós temos, né, desafios, problemas, todos nós passamos por dificuldades, só que a gente não pode parar. E no clipe dessa música, né, a cantora, ela tá andando numa selva e de repente aparece lá uma onça, né, e ela tem que agir com o instinto de sobrevivência dela. Então, quando a gente está falando sobre prosperidade, gente, esse é o nosso instinto. Por quê? Lá na Bíblia fala que Deus, ele fala pra gente que ele quer que a gente viva e viva com abundância, com prosperidade. Então, a gente já veio com isso. Então, quando a gente, às vezes, olha pra uma coisa bonita e fala assim, nossa, eu só gosto de coisa cara, nossa, eu só gosto de coisa chique, como se aquilo fosse um problema, é a sua essência. Você foi feito, você foi feita para poder prosperar. Você foi feito para poder buscar abundância e prosperidade na sua vida. Então isso já veio com nós. Só que o que acontece quando a gente chega aqui nesse mundo, né? Que nós precisamos passar por ele, o que acontece? Acontece que a gente vai ouvindo muitas pessoas falando pra gente, né? Quando a gente tem um sonho, a gente escuta as pessoas normalmente falando pra gente assim, olha, esse seu sonho, ele é demais, né? Você tá doida? Esse negócio aí não é pra você, não. Por que você tá querendo fazer essas coisas malucas, né? Às vezes você tá trabalhando num CLT e você tem vontade de prosperar, você tem vontade de ter o seu próprio negócio e aí você comenta isso com alguma pessoa e aquela pessoa acaba te desmotivando. E aquela pessoa, ela consegue te desmotivar por quê, rainha? Por que essa pessoa consegue te desmotivar muitas vezes? Porque você tem baixa autoestima. Você ainda não tem aquela confiança que você precisa ter para você poder olhar para aquela pessoa, não acreditar nela e acreditar mais em você. Então, quando a gente não tem essa autoconfiança, quando a gente não tem segurança, a gente acaba acreditando naquilo que as pessoas estão falando. Os homens passam por isso, mas nós mulheres passamos muito mais. Né? Nós somos muito criticadas e julgadas e isso acaba interferindo na nossa autoestima. E quando a gente tem
falta de confiança em nós mesmas, o que vai acontecer? Isso vai se refletir na nossa vida financeira. Por quê? A falta de confiança, de autoconfiança e de autoestima, ela vai fazer com que você se esconda. Ela vai fazer com que você, por exemplo, não queira. Você tem um negócio, você é boa naquilo que você faz, mas você não tem coragem de abrir uma live e falar para as pessoas sobre aquilo que você faz, né? Você não tem coragem de abordar um vizinho, uma vizinha e falar que você sabe fazer X coisas, né? Você se esconde. E quando a gente se esconde, a gente não prospera. Por quê? Quando a gente tem essa questão da timidez, né? E a Bíblia fala também pra gente que a gente tem que ser o quê? Ousadas, né? Nós precisamos ser ousados e ousadas. Quando a gente tem a ousadia, a gente entra na energia dessa energia de prosperidade, de ser vista pelas pessoas de uma forma que é saudável, né? Sem a gente precisar buscar nenhum tipo de exagero. E muitas vezes, quando a gente tem essa baixa autoestima, às vezes a gente vai para um lado que não é um lado tão saudável para nós mulheres, né? Às vezes a gente se expõe ou expõe a outra mulher porque a gente não se acha boa o suficiente. Nós crescemos ouvindo muito isso, né? Você não é, né? Você não tá bonita, você não é boa o suficiente, você não é inteligente o suficiente. Então tudo isso a gente leva para onde? A gente leva para o nosso arquivo, né? E esse arquivo ele fica lá no nosso inconsciente. E quando chega a hora de você mostrar para o mundo o que você veio fazer aqui, você vai lá nesse arquivo, acessa essas informações e o que acontece? Aquilo ali murcha você. E você começa a achar que você não tem capacidade suficiente para estar naquele ambiente, para conversar com aquelas pessoas, para poder falar aquilo que você faz. Você se sente tão desconfortável que parece que aquele lugar não combina com você. Mas lembra que a sua essência é abundância e prosperidade. É por isso que você deseja estar nesse lugar. É por isso que muitas vezes você deseja mudar daquele emprego que só te suga, né? Que você não tá feliz ali. É por isso que muitas vezes você olha pro seu casamento e fala, esse negócio não tá bom, tá precisando de uns ajustes aqui, mas como é que eu faço se eu não tenho autoestima e autoconfiança para virar para esse marido e falar para ele, olha, vamos conversar sobre o nosso relacionamento? Tem coisas que a gente precisa ajustar? O que eu posso fazer para ajustar essas coisas que não estão boas nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na minha vida, no meu dia a dia, no geral, né? Quando a gente não tem autoconfiança, ei Fê, saudade de você, viu, rainha? Quando a gente não tem autoconfiança, quando a gente não é segura, né? Nós não somos seguras com nós mesmas, a gente vai diminuir a outra mulher, a gente vai diminuir as coisas que estão ao nosso redor, a gente vai aceitar qualquer negócio, né? Já reparou, às vezes você vem empreender e você não tem autoconfiança, você não tem essa autoestima elevada, você não trabalhou isso, você não se fez pronta. O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai arrumar um monte de cliente picuinha, que vai querer diminuir o seu valor, que vai querer falar pra você que tá caro, colocar as condições pra você poder vender pra eles. E você, por causa da questão financeira, né? Porque quando a gente tá assim, maravilhosa é você, Fê. Quando a gente tá assim, com essa baixa autoestima, o que a gente faz? A gente entra na vibração e na onda do outro. E o outro, ele emite escassez porque eu também estou emitindo escassez pra ele. Eu me conecto com uma pessoa que me manda escassez porque eu sou escassa. Eu não confio em mim, né? Eu não consigo me impor. Não é impor, né? Me posicionar. Essa é a palavra certa, que impor não é legal assim, né? Então, é me posicionar. Quando eu não tenho autoestima e autoconfiança, eu não me posiciono em nada. Eu não me posiciono como mulher, não me posiciono às vezes como mãe, como empreendedora. Eu nem consigo me ver como uma empreendedora. Eu tenho um negocinho, eu vendo um trenzinho, um docinho, um pãozinho, né? Então, a gente nem se coloca no lugar que a gente deveria se colocar. E quando você faz isso, você está mostrando para o outro sobre a sua autoconfiança e sobre a sua autoestima, sobre o seu posicionamento. Se eu não me posiciono, eu atraio pessoas que também olham para mim e não entendem o meu valor. E pelo contrário, né, eles ficam tentando até diminuir aquele valor ali que eu até acho que eu tenho, mas eu não dou conta de mostrar. Então, quando a gente tá falando, né, o seu dinheiro reflete a sua autoestima, ou a sua autoestima reflete o dinheiro que você tem hoje, né, lá na sua conta, no seu banco, né? Ah, Ellen, não.
Mas eu não tenho tanto dinheiro, mas a minha autoestima é maravilhosa. Eu sou super tranquila com a minha autoestima. Será, Rainha? Vamos fazer um exercício pra gente poder analisar isso se é verdade? Eu quero que você pense agora em 3 pontos fortes que você tem. 3 pontos fortes que você tem aí. 3 qualidades que você tem, que as pessoas já falaram pra você, que você mesma já percebeu que você tem. Mas até às vezes, né, você nem admitiu ainda, mas eu quero que você pense nisso. Pensou nesses 3 pontos fortes? Agora eu quero que você coloque do lado de cada um desses pontos. Como é que você poderia monetizar esse talento que você tem? Porque pra gente poder crescer e ter confiança naquilo que a gente faz, a gente precisa usar o quê? Os nossos próprios talentos. E muitas vezes a gente não usa os nossos talentos, a gente nem conhece quais são os nossos talentos. E o que que a gente faz? A gente fica tentando encontrar os talentos do coleguinha da coleguinha. A gente olha para o talento de uma colega, de alguém que a gente admira, e o que que a gente começa a fazer? A gente começa a querer ter aquele talento também. Ah, mas fulano conversa tão bem, eu quero conversar igual fulano. Só que o seu talento, Rainha, às vezes é preencher uma planilha. Às vezes é conversar bem com uma pessoa pessoalmente ou atender bem as pessoas. Seu talento não é cantar, você está tentando cantar e isso vai diminuir ainda mais a sua autoconfiança. A gente trabalha a nossa autoconfiança olhando para os nossos pontos fortes, olhando para aquilo que nós somos boas. Aquilo que você consegue olhar e perceber e reconhecer que você é boa naquilo. Agora, quando a gente está tentando fazer as coisas que a gente não tem talento, né, para aquilo, a gente pode desenvolver, gente. Existem habilidades que nós podemos desenvolver, aprender e agregar, né, à nossa vida. Agora, existem coisas que nós temos dom natural de fazer. Você tem um dom natural de fazer algo. E ali, esse talento seu, ele fortalece a sua autoestima. Quando a gente fica com a autoestima baixa, isso vem lá da nossa infância, né? Igual eu falei no início aqui, os homens, eles até passam por isso, mas nós mulheres passamos muito mais. Por quê? Desde a nossa infância, nós somos julgadas ainda pelas próprias coleguinhas, né? Quando a gente não tá sendo julgada em casa, tu não senta direito, fala baixo, essas coisas que nós mulheres crescemos ouvindo, né? Muito mais do que os homens. A gente está sendo apelidada pelas próprias coleguinhas. Eu tenho certeza que todos vocês que passaram por aqui já tiveram um apelido da escola que não era um apelido legal. E aquilo ali era uma coisa que mexia com a sua autoestima. E às vezes, né, por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Na 8ª série, quando a gente formava, né? Tentando abrir aqui uma folha para poder mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente se formava na 8ª série, antes, a gente se formava na 8ª, agora é no 9º ano, né? A gente fazia uma blusa de formandos, né? Tinha uma camisa de formandos pra gente poder fazer. E eu lembro que na minha escola a gente fez uma camisa, né? E na frente tinha um desenho e atrás tinha o nome da turma toda. E normalmente colocava ali o apelido, né? Dos estudantes, né? Cada estudante tinha um apelido e você colocava seu apelido ali. Era pra ser um apelido que você escolheu, né? Era pra ser alguma coisa assim, uma brincadeira e tudo. E aí eu lembro que quando eu peguei, gente, a minha camisa de formatura, tava escrito Ellen Silvério, e eu era bem gordinha na época, e o apelido que tava na camisa era Pneu de Fusquinha. Eu não tenho mais essa camisa, não sei onde ela foi parar. Na época, eu falei assim, eu vou rir disso, né? A única saída que eu tenho é rir disso. Mas, né, assim como eu recebi esse apelido, várias de nós aqui recebemos apelidos na infância que mexeram com a nossa autoestima. E até você, né, se desfazer daquilo ali e entender qual que é a sua real identidade, leva tempo, né? Leva tempo. Então, levou muito tempo para eu poder entender quem era a Ellen de verdade. A Ellen não era aquele apelido, né? Eu tinha 14 anos de idade, com um apelido daquele. Então, onde você passa, as pessoas ficarem te chamando de pneu de fusquinha porque você tá gordinho. Então, eu falo assim, né? Não era uma situação fácil, não era uma situação agradável. Deixa eu ver o que Cassane falou. Infelizmente, não somos treinados a mexer com dinheiro. Poderia ter na grade escolar a educação financeira. Já tem projeto aprovado
desde 1996, se vocês querem saber. Mas o governo ele não quer colocar pessoas especializadas nas escolas para poder ensinar educação financeira para os alunos. Ele quer que os próprios professores ensinem. E os professores, gente, funcionário público, na maioria das vezes, são pessoas que estão por aqui de empréstimo. Eles não sabem educação financeira, como que eles vão ensinar? Sendo que nem eles têm, nem eles tiveram, entende? Então, existe uma lei aprovada, né, já para que isso vire realidade, mas na escola pública a gente sabe, né, para o governo é muito interessante que a gente continue ignorante. Para o governo é muito interessante que a gente não saiba cuidar do nosso dinheiro, porque quando ele oferecer pra gente qualquer tipo de auxílio, a gente enxerga aquilo ali como a nossa salvação, né? Então, a gente precisa ter essa consciência e nós precisamos buscar essa mudança. Quando que a gente olha para isso? Quando a gente olha para nossa autoestima. Quando a gente começa a olhar ao nosso redor e começa a entender que a gente não tá querendo demais. Eu fui feita para ter vida e vida em abundância. Eu não fui feita para ficar contando moeda. Eu não fui feita para poder ficar... Desculpem, né? Eu já peguei muito ônibus lotado, né? Pendurada no ônibus, vindo na porta, igual eu vejo hoje no jornal, assim, sabe? Então, a gente não foi feito para isso. A gente foi feito para ter uma vida boa, uma vida leve, uma vida que a gente tenha prosperidade, que a gente possa sonhar, realizar, comprar as nossas coisas. E não essa vida aí que é oferecida pra gente. Mas sair dessa vida que é oferecida, pra gente poder fazer isso, a gente tem que ter o quê? Né? A gente tem que ter autoconfiança. A gente tem que olhar pra gente e falar assim, peraí, um dia tudo bem, fui lá um pneu de fusquinha, mas isso já passou, agora eu cresci, agora eu olho pro meu futuro e a minha criança deu conta de chegar até aqui, daqui pra cá eu sou adulta, eu faço novas escolhas pra mim. A gente quer fazer o quê? Quer lamber as nossas feridas. Né? A gente quer pegar a camisa da escola e chorar em cima dela, quer olhar para a festa de formatura da escola e falar assim, ai, nem quero ver isso porque eu era muito feia. Era você com aquilo que você tinha, com a condição que você tinha, com o conhecimento que você tinha. Agora você cresceu, você vai buscar conhecimento para poder crescer e gerar prosperidade, porque o mundo não era aquilo que as pessoas estavam me apresentando. Né? E se eu tivesse ficado só com aquela visão pequenininha, eu não ia estar aqui agora falando pra vocês sobre essa história. E falo dessa história, a gente tem que aprender também a contar a nossa história, né? Tem um livro que eu tava lendo junto com meu esposo leu primeiro e ele falou pra mim um dia, chama aqui, ó, A Ciência de Ficar Rico. Esse livro é pequenininho, mas ele é maravilhoso. E esse livro, ele falava assim, ó, para de contar a sua história triste. Por quê? Porque a nossa mente, gente, ela não sabe se está acontecendo agora, se já aconteceu há muito tempo. Ela vive tudo outra vez. Então, todas as vezes que eu tô contando a minha história triste, eu volto lá no meu passado, eu sinto todas aquelas emoções ruins, eu me conecto com aquela escassez de novo, sabe? E aí isso fica no meu presente. E eu com essa energia de escassez, essa energia de tristeza, com essas emoções assim que, né? Eu não tenho mais como mexer nisso. A minha vida daqui pra frente. Então, eu tenho que aprender isso sobre autoestima, sobre autoconfiança, para eu poder contar a minha história daqui pra frente. Você não vê pessoas bem-sucedidas lambendo as feridas delas. E quando eu tô contando isso aqui pra vocês, sobre essa questão que nós passamos na nossa infância, eu não fui a única, eu não tô contando pra gente chorar. Eu tô contando pra você se levantar. Eu tô contando pra você entender que, poxa, você não foi a única pessoa que ganhou um apelido na escola que não era boa e que detonou sua autoestima, não. E nem vai ser, né? Nem a última, nem a primeira. Mas você tem que aprender a contar a sua história de agora. O que você tá fazendo no agora? O que você tá fazendo com o que você tem? Quando você olha pra você, qual que é a imagem que você vê de você? Você fica feliz? Porque, gente, a gente acorda e vai no banheiro. A primeira coisa que a gente vê é o nosso rosto. E se você não tá feliz com o que você tá vendo, como é que você vai fazer dinheiro, trazer prosperidade e abundância pra sua vida, sendo que você nem consegue amar você? Você olha no espelho e você não consegue agradecer que começou um dia. Você olha no espelho e fala, tem uma espinha aqui, tem um cabelo branco, tem uma ruga... Tá tudo fora do lugar. Mas o que você é de verdade, né? Tudo isso a gente ajeita, né? Tudo isso a gente ajeita. Mas você precisa olhar pra você e se amar e falar, uau, né? Mais um dia. E aí? Mais um dia, rainha.
Vamos embora para esse dia, fazer esse dia glorioso, né? É assim que a gente tem que se olhar, é assim que a gente tem que falar com a gente. Agora, se olha para você e a primeira a se arrastar igual a lagarta, foi o que eu coloquei. Deixa eu ver para carregar, que tá descarregando. Eu coloquei o vídeo de uma moça descendo uma escadaria, né? Vocês já devem ter visto essa imagem aí na internet. E na hora que ela desce assim, né? Ela abre um portão. E aquele portão, ele se abre para o infinito, para uma imensidão. E dá medo, né? De se jogar no mundo, né? De ir pra vida. A gente tem medo de ir pra vida. Aí é por isso que a gente fica assim, essas mimizentas, né? Falando, ai, mas eu não vou fazer uma live porque hoje meu cabelo tá sujo. Ai, mas eu não vou fazer não sei o quê porque eu não sei falar disso. Mas eu não vou nesse lugar porque eu não tenho roupa. Enquanto isso, a prosperidade tá passando. As oportunidades estão passando e quem tá lá tá aproveitando. E muitas vezes essas oportunidades chegam pra gente embaraçadas mesmo, gente. A gente não sabe. Sabe aquele negócio, aquela sensação? Eu nunca tô pronta pra ir pra lugar nenhum. Eu nunca tô pronta pra começar. Você tem que riscar isso do seu caderninho, porque você já nasceu pronta. Tá rindo aí, né? Você já nasceu pronta, né? O que tá te faltando? Você fala, você enxerga, você anda, você é saudável. Não tô pronta. Faça-se pronta. Como é que eu me faço pronta? Buscando conhecimento e autoconhecimento. É simples, mas você quer fazer isso? Muitas vezes você não quer. Muitas vezes você quer lamber a sua ferida, né? Entrou aqui a rainha da loja KL. Ela fez um vídeo semana passada que mexeu comigo, né? E ela colocou assim no vídeo. Gente, e ela faz vídeo todo dia, tá? Vocês entram lá e seguem essa mulher, porque essa mulher... Eu te admiro, viu, rainha? Né? Te falar. Ela faz vídeo todo dia da loja dela. Ela tem uma papelaria. E ela colocou lá assim, ó, desde 2018, aqui na internet, fazendo vídeo. E as pessoas não olham pra mim. Tipo, as pessoas, elas vão ignorando o meu trabalho. Mas eu continuo aqui. E aquele vídeo mexeu tanto comigo que eu pensei assim, uau, isso que é uma mulher persistente. Quando a gente vai ser próspera? Quando a gente é persistente. Quando a gente não desiste. Pega essas pessoas aí grandes aí de hoje. Eles começaram, era muito mais fácil, porque aqui não tinha ninguém, né? A internet era mato pra desbravar. Então, quem chegou primeiro, lógico, né? Teve a vantagem, assim como tudo na vida, tudo que aparecer na sua vida de oportunidade, se você não chegar primeiro, as outras pessoas vão chegar. Esse negócio que você tá pensando em fazer e não faz, vai ter gente que vai estar fazendo, depois vai falar assim, olha, não é que eu tive uma ideia igual? Teve, mas não colocou em ação, né? E aí, quando eu vi o vídeo dela, ela falando, né? E com uma carinha assim, né? Tipo, esse negócio vai dar certo um dia? Vai dar certo porque tem gente te vendo. Só que a maioria dessas pessoas, gente, que tá vendo a gente, eles estão fingindo que não tá vendo. Por quê? Por causa da questão da autoestima. Quando a gente é considerado uma ameaça para as pessoas simplesmente ignoram a gente. As pessoas colocam apelido na gente, chamam a gente de doida. Fala que as coisas não vai dar certo. Então, sabe, é essa consciência que você tem que ter. Eu vou fazer, porque tem alguém me vendo. Tem alguém que precisa de mim falando isso daqui hoje. Tem alguém que precisa de você, rainha, se posicionando naquilo que você faz. Mas você tá com medinho. Você tá a menininha lá da infância, ferida, olhando pra você como se, não tem solução, não tem saída pra mim. E sempre existe uma saída quando você toma sua postura de adulta e decide liderar a sua própria vida. E essa é a parte mais difícil que a gente tem que fazer, porque a gente precisa tomar decisão para poder ganhar autoestima e autoconfiança. E para poder fazer dinheiro também a gente precisa tomar decisão. Quando a gente não toma decisão, a oportunidade passa, o investimento acaba, tudo vai embora e você fica falando. Gente, tá fazendo sentido essas coisas que eu tô falando? É isso aí. Isso mesmo, pessoas sem autoestima têm dificuldade em aplaudir o outro. Exatamente. E quando a gente tem dificuldade de aplaudir o outro, o que a gente faz? A gente vai criticar aquilo que o outro tá fazendo. Eu vou ignorar. Eu vou lá, eu vejo o que você tá fazendo, eu não deixo um coraçãozinho, uma curtida, eu não deixo um comentário, mas pode ter certeza que eu tô te acompanhando. Pode ter certeza que você tá fazendo coisas que eu olho, às vezes eu falo assim, nossa, que ridícula. Mas, gente, você tá sendo vista. Você tá sendo vista. Você quer ser igual a todo mundo? Né? Não quer. Então, a gente, às vezes, vai ter que se arriscar
A gente vai ter que conquistar o nosso espaço e para isso a gente precisa de autoconfiança. Sem autoconfiança, você não consegue ser ousada, Rainha, você não consegue chegar perto de ninguém, você não consegue se apresentar para o mundo, falar o que você veio fazer no mundo. Alguém sabe me falar, colocar no comentário aqui? Verdade, o que mais acontece? A Celeste tá falando. Ei, Celeste, minha amiga linda. Então, a gente precisa entender sobre essas coisas pra gente poder desenvolver a nossa autoconfiança e a nossa autoestima. Como que eu vou desenvolver isso, Rainha? Olhando para os meus pontos fortes. Você conhece seus pontos fortes. Se você não conhece, tem um outro exercício que você pode fazer. Você pode enviar mensagem para algumas pessoas que convivem com você em áreas diferentes. Pergunta para essas pessoas, né? Qual palavra me descreve? Essas pessoas vão falar pra você. No que você acha que eu sou muito boa? Essa pessoa vai falar pra você. E aí basta você o quê? Você acreditar, você tomar posse, posicionamento sobre aquilo que você tá recebendo. Porque a gente às vezes recebe feedback, mas a gente pensa assim, só falou isso porque é minha amiga, né? Não, mas fulano só falou isso porque gosta de mim. Tem certeza que não pensa isso aqui de mim? Você mesma não consegue se elogiar. Então, quando a gente não consegue tirar esse amor de dentro da gente, né? Às vezes a gente busca isso aqui fora, busca em relacionamento errado, e aí a gente vê, né? Hoje foi uma foto aí que viralizou da esposa de um cantor famoso que foi no Grammy, praticamente nua, né? Colocou segundo, né? A mídia, ela colocou um look, eu esqueci o nome que eles usaram, né? Mas ela foi com um look, queria lembrar da palavra, gente, mas acho que eu não vou lembrar. Mas era um tubinho transparente, não era um tubinho transparente, gente, ela tava pelada, né? Ela estava pelada. E a gente... Gá, você é muito perseverante, te admiro. Isso aí. Gente, não vamos desistir da nossa prosperidade, não vamos desistir, vamos acreditar mais em nós. E ali, gente, a gente percebe às vezes, né, até coloquei, você considera eles um casal próspero, né? Você tem um grande evento para poder ir. Imagina o quanto você trabalhou para poder ser reconhecido, para receber um Grammy. E aí, quando chega essa oportunidade, você vai lá, e você simplesmente usa de uma estratégia, né, que você quer chamar mais atenção do que todo mundo. E por que a gente quer chamar mais atenção do que todo mundo? Quando a gente tá desse jeito, quando a gente tá nessa fase de querer, falar mais alto que todo mundo, né, rir mais alto que todo mundo, chamar bastante atenção, né, eu chego no lugar, eu quero muito ser notada, muito ser vista. Eu vi várias análises desse caso, as pessoas falando que era arquétipo da amante, é sedutor, gosta de chamar atenção. Não é normal uma mulher se propor, né, a estar num evento daquele pelada. Não é normal. Alguma coisa está acontecendo na vida daquela mulher e com certeza ela está sem autoconfiança e sem autoestima para poder ter que usar o próprio corpo para ser vista, para ser notada e para ser comentada. Infelizmente, gente, né? Às vezes a gente fica tampando muito o sol com a peneira e aí vem, mas é porque ela usou o arquétipo da amante. Mas é porque ela é uma mulher muito ousada. E os comentários, né, as pessoas, porque quando a gente começa a ver isso, ei amiga, boa noite. Quando a gente começa a ver isso, a gente começa a normalizar, né? E daí então? Não tem nada a ver eu ir numa festa nua, né? Eu ir com um casaco, tirar o casaco e na hora de tirar a foto eu estar completamente nua. É normal. A gente começa a normalizar esse tipo de coisa, né? As coisas vão chegando pra gente como se não tivesse nada a ver, é só mais uma louca, isso não vai acontecer mais. Mas daqui a pouco acontece novamente e a gente olha e fala assim, normal. É igual a guerra. No início, quando começou a guerra lá, né? Todo mundo ficava, nossa, que absurdo, guerra, 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 guerra. Nossa, e todo mundo chorando e todo mundo achando ruim aquele negócio. De repente, a notícia da guerra ficou normal. Jogou uma bomba hoje em Kiev. Ok, tudo bem. Matou não sei quantos na faixa de Gaza. Ok, tô nem aí pra eles. A gente começa a ficar frio. Gente, isso esfria o nosso coração. Isso esfria o nosso coração. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque isso claramente é uma pessoa que precisa de amor e de desenvolver a autoestima e a autoconfiança.
Porque a gente não precisa, né? Nós somos imagem e semelhança de Cristo. A gente pode chegar em qualquer lugar e sair de qualquer lugar e ser muito bem recebida e ser notada e ser vista por aquilo que nós carregamos, pelo conhecimento que nós temos para levar para as pessoas, pela diferença que nós podemos fazer nos ambientes que nós entramos, na vida das pessoas, né, que nós encontramos. Por exemplo, quando entra uma pessoa na minha mentoria, é uma alegria, porque é um momento ali que eu posso fazer diferença na vida daquela pessoa, mostrar para aquela pessoa o que é sair da escassez, mostrar para aquela pessoa que ela tem dignidade, que ela pode muito mais na vida. A Kênia, ela precisa descobrir a identidade dela, precisa de ajuda. Foi exatamente isso que eu vi. Bom, estamos falando sobre autoestima, né, e dinheiro. O que é a autoestima, né? Reflete no nosso dinheiro, na nossa vida financeira. Por que a nossa vida financeira, às vezes, ela tá, né, não tá muito legal? Porque muitas vezes a gente não tem autoestima e não tem autoconfiança para poder lidar ali, né, com as questões financeiras que vão surgindo no nosso dia a dia, na nossa vida, tá? Então, gente, bora lá outra vez falar sobre esse tema. Deixa eu voltar aqui e chamar as pessoas para a live, porque, né, tivemos uma interrupção, a live ficou muda. Só por Deus, né? A live, infelizmente, ficou muda e eu tive que sair e agora estou voltando, tá? Bora lá ver quem consegue voltar pra gente poder terminar a nossa live. Vamos lá. Infelizmente a live caiu. Sorriso. Bora. Então tá, eu vou continuar falando e se o pessoal for chegando aqui, tá? Quando eu tô falando sobre essa questão de autoestima e de dinheiro, né? Autoconfiança e dinheiro, e a gente tava falando agora, fazendo uma análise, né, sobre a foto da esposa do Kanye West, que, né, surgiu no Grammy lá, né, praticamente nua, e a gente estava conversando sobre isso, a gente estava falando também, né, sobre essa questão da nossa baixa autoestima, da nossa falta de autoconfiança. O que faz a gente, às vezes, estar num relacionamento e, né, buscando coisas que simplesmente tiram a nossa autoestima. E quando a gente está falando sobre ter autoestima para poder gerar prosperidade, a gente está falando sobre a mulher se posicionar, a mulher ter sabedoria para poder se posicionar. Coisa que muitas vezes nós mulheres temos uma tremenda dificuldade. Pra gente é muito mais fácil, né? Se esconder, ficar escondidinha, não aparecer, falar baixo, né? Não chamar atenção, do que muitas vezes a gente se posicionar. E às vezes, quando a gente tá com uma autoestima muito baixa, uma falta de confiança, de autoconfiança muito grande, a gente pode querer também, né, ser aquele centro das atenções. A gente pode querer muitas vezes, né, passar uma imagem daquilo que de verdade a gente nem queria, a gente nem gostaria. E a gente tem que ficar atenta sobre isso, porque isso mexe com as nossas finanças, isso mexe com a nossa conta bancária. Isso mexe com a gente quando a gente se vê no espelho. Então, a gente precisa primeiro, acordei. Eu preciso olhar no espelho e gostar daquilo que eu vejo. Eu preciso aprender a me amar. Voltou, né? Gente, meu pai me ligou e essas ligações aí de WhatsApp, eu não sei o que acontece, dá algum erro com o Instagram e aí ficamos sem áudio. Tive que sair e voltar de novo, porque senão eu ia ficar falando sozinha, né? Eu não gosto de fazer live pra falar sozinha. Mas enfim, estamos de volta aqui e vamos terminar de falar sobre a nossa live. Vivian, minha rainha maravilhosa da make, que vai me deixar muito gata aí, né, essa semana. Então a gente precisa olhar muito para essas questões que a gente traz, né, que mexem com a nossa autoestima, principalmente nós mulheres. Eu sei que existem homens também que passam por esse processo, né, que passam por essa dificuldade de ter autoestima, de ter autoconfiança, mas como eu disse, isso acontece na maioria das vezes com as mulheres, com nós mulheres, porque nós sempre somos julgadas de uma forma ou de outra, e muitas vezes para a gente poder se posicionar, para a gente poder, né, ocupar o nosso lugar, entender que a gente não está querendo nada demais, que o que a gente está querendo, né, é vida e vida em abundância, que isso é meu direito, também, amiga, saudade, né, que isso é meu direito, é seu direito.
a gente começa a entender que o que me impede de conquistar as coisas que eu desejo para minha vida é a minha falta de autoestima e a minha falta de autoconfiança. Quando a gente desenvolve isso, a gente descobre também qual é a nossa identidade. A gente descobrindo qual é a nossa identidade, a gente começa a entender que tudo já foi feito para mim. E que eu preciso, muitas vezes, ter postura para poder, né, ocupar o meu lugar no mundo. Falar para as pessoas o que eu vim fazer aqui. Você veio fazer o que neste mundo, né? Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Olha para esse propósito, para esse objetivo e começa a pensar se você hoje, né? Você reflete isso para as pessoas, a sua autoimagem, né? A mulher que você vê que você é. Ei, Renata, boa noite. A mulher que você se vê é a mulher que vai se posicionar e mostrar isso para as pessoas. É uma coisa que eu sempre falo, né? Eu falo assim, eu nasci para tirar mulheres da escassez. Por quê? Por quê? Porque eu consegui sair dessa escassez. E essa escassez, gente, quando a gente fala da escassez, ela é muito mental, sabe? Daquele negócio de não tem possibilidade pra mim, isso aqui nunca vai ser pra mim. E eu usei alguns exemplos, né, da gente eu falando sobre muitas vezes a gente tá num trabalho ruim e a gente permanece nele porque a gente acredita que não tem outra coisa pra mim, que se eu sair daqui, o que vai ser de mim, né? A gente costuma ter esse tipo de pensamento, ou a gente abre um negócio e a gente não consegue fazer um planejamento e pensar a longo prazo, porque a gente pensa assim, eu não sei se esse negócio vai dar certo, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, eu não sei. Então, a gente não pode trabalhar com essa questão do eu não sei, a gente tem que trabalhar com a questão do propósito. O meu propósito, ele tá alinhado, né? O meu propósito tá alinhado com a minha autoimagem. Eu tenho autoestima para poder me posicionar diante disso? Ou eu vou ficar, como eu disse, né, antes da nossa live cair, lambendo as minhas feridas e contando a minha história triste para todo mundo ficar com dó de mim, né? E para alguém que eu conto, né? Porque eu sou vítima, tá, gente? Infelizmente, né? Nós somos assim, tá? A gente entra no papel de vítima, a gente conta a história triste para que alguém olhe pra gente e fale assim, dozinha, vou estender minha mão para ajudar aquela pessoa. Eu vou fazer por você. Você não quer uma mão estendida, você quer alguém que faça por você. Antes de ter, né, autoconhecimento, de desenvolver a minha autoestima, de desenvolver a minha autoconfiança, eu passei por várias situações onde eu fui muito testada. Relacionamento que não deu certo, relacionamento inclusive, né, tóxico. Por quê? Porque eu não sabia, não tinha autoestima, não sabia a própria identidade. Então você vai fazendo o quê? Vai aceitando aquilo que vem. E a gente faz isso no relacionamento, a gente faz isso com o dinheiro, né? A gente faz isso com um cliente ruim que tá te pedindo para poder vender fiado, mas é aquilo que tem. E você vai contar com esse dinheiro daqui 30 dias e você vai lá e faz um negócio fiado pra pessoa e a pessoa depois faz hora com a sua cara e não te paga. Tudo isso por quê? Porque você não teve autoestima pra bater no peito e falar assim, não, o meu valor é esse. Quer esse trabalho? Você tem que pagar dia tal. Tem que pagar agora. E a gente não consegue abrir a boca, encher a boca pra falar das coisas que a gente precisa. A gente simplesmente se encolhe e fala, é isso que a vida tem pra mim, eu vou receber só isso e eu vou ficar só nisso. Uma pessoa sem autoconfiança me manda na caixinha de pergunta assim, ó, Rainha, como é que eu faço pra poder investir sendo que eu recebo só 2 salários mínimos? Aí eu respondi pra essa pessoa, criatura, quem falou que você precisa receber só 2 salários mínimos? Quem colocou isso na sua cabeça? Você pode fazer muito mais. É você que tá falando que só pode isso. Ninguém colocou esse teto na sua cabeça. Deus não colocou. Ele colocou um céu azul, lindo, maravilhoso, infinito. Aí você vem e me põe um teto na sua cabeça. Você vem e me põe um teto na sua vida. E você não cresce porque você mesma coloca aquele teto por causa de quê? Por causa da escassez, por causa da falta de autoestima e por causa da falta de autoconfiança. Você coloca um teto. Deus não colocou teto pra você. E você colocou. E uma coisa assim que eu comecei a observar muito quando a gente vai trabalhando essa questão de autoconfiança e de autoestima é que a gente olha pras coisas e fala assim, quero mesmo. É aquilo que eu quero. É aquela casa que eu quero. Eu quero morar naquela casa. Eu quero andar naquele carro. Eu quero almoçar naquele restaurante. Por quê? Porque eu vim pra ter vida e vida em abundância. Eu vim pra ter a prosperidade. Eu não vim pra andar de cabeça baixa. Eu não vim pra ficar chorando pelos cantos. Eu não vim aqui pra isso. Então a gente precisa olhar. Ei, Edu, um beijo, meu amor. Meu enteado, gente, entrando na minha live. Olha que coisa mais fofa.
Então, a gente precisa entender sobre a nossa autoestima, sobre a nossa identidade, porque isso vai desenvolver a sua autoconfiança, Raí, e você vai prosperar muito mais. Porque você vai parar de se esconder, vai parar de ter medo de fazer aquele investimento que você precisa. Porque a gente é assim, né? Até a gente entender sobre tudo isso, muitas vezes a gente quer que alguém invista em nós, mas a gente não quer investir em nada para sair do lugar. E quando a gente entende que a prosperidade ela começa na gente, é a hora que a gente dá paz para poder mudar. A gente investe naquilo que a gente precisa para a gente poder ter crescimento de verdade. Porque quando você investe naquilo que você realmente precisa, você muda de mesa. Você muda de mesa. Você sai da mesa de gente escassa. Você sai da mesa de pessoas que pensam pequeno e começa a frequentar ambientes com pessoas que pensam outras coisas que você ainda não conhecia. E dali você vai subir mais, entende? Agora, quando você tem medo, você não tem ousadia, você não tem autoconfiança, você nunca vai se propor nisso. Sabe por quê? Porque você vai falar assim, isso não é pra mim, eu não tenho dinheiro pra ir ali. E muitas vezes não é o dinheiro. Que eu já sentei em várias mesas maravilhosas e ainda não tinha dinheiro. Isso já, por quê? Mas porque eu me dispus. E você se dispõe a quê? Anota as suas qualidades. Anota 3 qualidades que você tem. Do lado dessas qualidades, você vai colocar qual a forma de remunerar esses talentos que você tem. Porque não existe um teto sobre a sua cabeça. Existem infinitas possibilidades. Existem infinitas possibilidades. Eu falei, Deus não colocou um teto sobre a sua cabeça. Ele colocou um céu azul lindo e infinito. Então, para de colocar um teto para você. Porque você precisa crescer, prosperar. Mas para isso acontecer, primeiro você precisa ter autoconfiança em você. Começa em você. Quando você olha para você e fala assim, eu posso e eu vou. Porque, gente, no nosso coração não nasce nenhum sonho que antes já não tenha sido sonhado por Deus. Mas você não crê nisso, né? Você não, ou não sabia, mas agora eu tô te contando. No seu coração não nasce nenhum sonho que não seja o sonho de Deus. Vivian, maravilhosa. Gente, Vivian, posso contar de você e falar de você? Vivian fez a mentoria. E a Vivian mudou a vida dela completamente. Por causa da Ellen, não. Por causa dela. Porque ela entende a identidade dela. A Vivian faz maquiagem. A Vivian começou a fazer faculdade. A Vivian agora vai dar aula de maquiagem. Se pode... Por quê? Porque ela confiou nela. Vivian, quando eu falei, a gente senta em mesa sem precisar de dinheiro. A gente senta em mesa sem precisar de dinheiro. Quando eu conheci a Vivian, foi amor à primeira vez. Voltou. Quando a gente tá de verdade disponível, né? Entendendo. Voltou, gente? Hoje tá uma benção live, hein? Travou, voltou, falem pra mim. Ai, glória a Deus, voltamos. Quando a gente tá disponível, deixa eu tentar concluir essa frase, né? Umas falam travou, voltou, glórias. A internet hoje não tá muito boa não, né, meninas? Mas a gente é o quê? Persistente. A primeira parte da live eu falei isso. Somos mulheres persistentes. Por quê? Porque quando a gente não é persistente, a gente desiste. Tinha desligado isso aqui e pôr meu pé lá no sofá. Mas eu vim aqui pra falar com vocês, então eu vou falar com vocês. Até o final, tudo que eu tenho pra falar. Não ouviu o que eu falei? Eu falei, Vivian, que você, quando você entrou na mentoria, né? Você entrou em circunstâncias improváveis, mas você acreditava em você. Muita coisa aconteceu. Essa rainha perdeu o pai, perdeu a mãe, e mesmo assim ela não parou. Ela começou a faculdade, ela começou a cuidar do dinheiro com o marido, ela conseguiu comprar um carro, né, Vivian? No dia que eu fui na sua casa pra gente poder fazer minha maquiagem, na Pro Empreender com Superação, ela fez minha maquiagem e ela me contando, né, que eles conseguiram, as coisas que eles estavam conseguindo. Ela foi pra faculdade, ela começou a fazer maquiagem artística, ela já fazia. Gente, a maquiagem artística dela, assim, se você vê, você fala assim, não, tem uma ferida aqui, é machucado mesmo. Ela é maravilhosa, arrasa no que faz, mas o quê? Confia na própria identidade. Aprendeu a confiar na própria identidade. Entende? Quando a Vivian chegou aqui, ela era uma improvável. Você olha e fala assim, não tem jeito.
Lógico que tem, porque ela tinha fé, ela acreditava e vai lançar um curso online. Olha para vocês verem. Numa escola que fala sobre maquiagem artística, o trabalho dela é sensacional. Se ela tivesse parado, se ela tivesse desistido, quantas coisas aconteceram para ela desistir e ficar jogada no chão. E essa semana, quando a gente tava conversando, né, Vivian, ela falou pra mim, estou indo pra academia, rainha, porque eu preciso trabalhar a minha autoestima, eu tô cuidando de mim. Olha, então, gente, não tem nada que você não possa fazer. Se você acreditar em você primeiro, não tem ninguém que vai chegar aqui e vai falar assim, esse sonho seu não vai dar certo. Esse projeto seu não vai acontecer. Você tá sonhando demais. Você não vai dar ouvido mais pra isso, sabe por causa de quê? Porque você conhece a sua identidade. E a minha identidade, a sua identidade é de prosperidade. Como Deus te usou pra me ajudar em ver minha vida financeira de outra forma. Glória. Deus é lindo. É isso que eu falo, gente. Quando minha mãe falava uma frase muito simples, mas que eu carrego pra vida. Coloca o pé e Deus vai colocar o chão. Já que você tá aqui, a gente também, né, nós duas conversamos e nós duas sempre falamos disso. Coloca o pé que Deus vai colocar o chão. E eu tava precisando voltar a fazer live e vir falar com vocês sobre essas coisas, porque às vezes a gente tá querendo o dinheiro, a gente acha que é só o dinheiro. E por que o dinheiro vem? E por que o dinheiro não vem? Por que o dinheiro vem com, sabe, com tanta dificuldade? Por que ele não, quando ele vem, ele não fica, rainha? Ele não fica. Acontece alguma coisa e meu dinheiro vai embora. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar um monte de coisa antes de você querer enfiar o dinheiro no seu bolso. Primeiro você precisa entender quem é você, o que você quer, qual é o seu porquê, o seu propósito nessa terra maravilhosa. E depois você vai começar a entender, sabe? E vai parar de falar assim, nossa, eu tô cansada de ouvir vocês falando assim, o meu olho é muito grande, eu só gosto de coisa boa. Seu olho não é grande não, rainha. Sabe? Você veio de fábrica, lá do céu, com a mentalidade de abundância. É que quando você chegou aqui, as pessoas colocaram escassez em você e você acreditou que querer o melhor é ter olho grande. Isso não é ter olho grande. Isso, querer ter o melhor, é o mínimo que o mundo tem pra você. É o mínimo, você poder desfrutar de coisas boas, você poder ir no restaurante que você quer, você não ter que andar pendurada no ônibus. É o mínimo que tem pra você nessa vida. Mas você olha e fala assim, eu sou olho grande, né? Então não vou, bobeira isso. Pra quê? Não, você pode desejar o melhor. Você não tem aquilo que você não vê. Se você não vê, você nunca vai ter. Se você não mudar esse padrão aí de escassez, de baixa autoestima, de não se amar, de não se posicionar, você sempre vai aceitar as migalhas da vida. E essas migalhas, elas vão vir no relacionamento, no seu trabalho, da sua família, do seu casamento. Seu marido vai te dar migalha. Você quer isso? Não quer, né? Então você precisa ser o quê? Precisa ser uma mulher, né, que olha pra você e fala assim, eu sou próspera, abundante e eu atraio prosperidade, boas oportunidades pra minha vida. Todos os dias. Mas não tá acontecendo nada, tá acontecendo é confusão, tá acontecendo é problema. Eu atraio boas oportunidades, abundância e prosperidade pra minha vida todos os dias. É aí que eu falo mesmo. Aí que a gente tem que falar mesmo. Porque você é aquilo que você pensa. Se você pensa que você é feia, você não vai querer fazer live. Meu cabelo tá feio, minha unha tá feia. Qual que é o conteúdo que você tem pra entregar, minha filha? Tem tanta gente fazendo sucesso na internet, aí no TikTok, sem nem lavar o olho. Não tô falando pra você ser assim, que eu acho lindo uma mulher que se cuida. Uma pessoa que se cuida. Mas eu tô falando pra você parar de ficar apegada às coisas que te impedem de crescer. Te impedem de crescer. Eu não vou vir aqui porque eu não tô assim. Eu nunca tô pronta. Se faça pronta. Se faça pronta como? Buscando conhecimento, fazendo o roteiro da sua live que você vai falar, fazendo o roteiro de venda que você vai falar pro seu cliente que eu sou péssima em venda. Vai estudar vendas. Vai aumentar sua autoestima em vendas. Meu casamento tá ruim, não sei, vai estudar sobre isso, vai buscar ajuda sobre isso. A gente muda quando a gente se faz pronta. Se fazer pronta é buscar conhecimento para poder aplicar naquilo que não tá bom, para você poder crescer e gerar prosperidade por onde você passar. Só que a gente quer um milagre cair no céu, né? Desce um espírito aqui em mim para eu poder ficar pronta. Não vai acontecer, rainha.
É você que tem que fazer. É você que tem que se amar. É você que tem que confiar naquilo que você faz. É você que não pode desistir. É você que tem que ter persistência, aprender a levar não e falar, tá tudo bem, eu vou tentar mais uma vez. Se precisar, eu ligo para mais pessoas, não tem problema. Eu vou resolver isso daqui. Eu cresci, eu resolvo, eu dou conta. A partir de agora, eu tomo conta da minha própria vida. E eu entendo que quando eu não tenho autoestima, por que eu me escondo? Por que eu diminuo a outra? Por que eu diminuo os outros? Tá cheio de gente assim, fingindo que não te vê, mas tá te vendo, porque não deu conta de crescer o tanto que você cresceu, e você tá aí andando de cabeça baixa, achando que ninguém olha pro meu trabalho aqui na internet. Ninguém me escuta, ninguém me vê. Alguém te vê, alguém te escuta. E quem tem que te ver e te escutar primeiro é Deus. Porque é Ele que abre portas que a gente não consegue abrir sozinho. Né? É Ele. Então, é isso. Temos aí 1 hora de live, só que a nossa live foi cortada, né? Eu falei que eu não ia deixar a live salva, né, gente? Falei pra vocês. Mas eu vou colocar um post aqui, né? Quem ficou na aula, né, e quiser concorrer a uma vaga na mentoria financeira que eu vou começar na próxima semana, a mentoria será em grupo, né? Comenta, só tá comigo todas as lives e comentar no post que eu vou fazer depois da live, tá bom? E a aula, quem tá no grupo VIP aqui? Eu vou deixar um link para vocês entrarem no grupo, que eu vou colocar a aula lá no YouTube num link privado e quem tiver lá no grupo vai conseguir assistir, tá bom? A nossa aula de hoje sobre autoestima e dinheiro. O que isso tem a ver com o seu bolso? O que isso tem a ver com a sua vida? Muitas coisas foram ditas aqui e eu tenho certeza que você pode começar a aplicar isso já na sua vida. Quem aqui quer ser próspera? Quem aqui quer ser abundante? Quem aqui quer mais da vida? Quem aqui quer parar de falar que tem olho grande? Né? Eu sou abundante. Né? Eu não tenho olho grande, não. Eu sou abundante. Eu gosto de coisa boa mesmo. Deus me fez linda, perfeita, imagem e semelhança dele, porque eu quero o melhor dessa terra. E você tem direito disso. Se você quer isso, né? Vem amanhã na próxima live que a gente vai falar sobre, né, um outro assunto muito importante pra você, que é o quê? Procrastinação. Por que você não faz aquilo que você deve fazer para colocar dinheiro no seu bolso? E aí, esse tema, né, te agrada, rainha? Então, amanhã, às 20 horas, estaremos aqui para poder falar sobre procrastinação. O que isso influencia na sua vida e por que você não faz aquilo que você precisa fazer, tá bom? Um beijo para vocês e obrigado pela companhia de vocês, tá? Gratidão, Grazi, gratidão. Deixa eu ver quem que entrou aqui. A Jaque estava aqui de volta. A Vivi, a Vivian, Renatinha, MB Rangel, Vanessa Cordeiro, você veio para nossa live, obrigada, rainha, por estar aqui. Nai, minha aluna da mentoria, Luciana, muita gente entrou, né? Então, um beijo para vocês e amanhã esteja aqui porque tem mais. Tchau, bom descanso, gente.